Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Porque nele. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre o Cristo de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, em quem há todo o poder no céu e na terra. Aquele que de forma sem par fez milagres e maravilhas quando exerceu seu poderoso ministério aqui na terra. Ele que é o Messias prometido por Deus, de acordo com as profecias messiânicas do Velho Testamento, mas que também era o Filho do Homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, entre os homens, como sendo o Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus entre os homens para salvar os homens. Este mesmo Cristo que ficou sendo conhecido por Jesus de Nazaré, porque, como qualquer outro homem, teve fome e sede, sentiu tristezas e angústias na alma, como nós também, seres humanos, sentimos, porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Plenitude, neste caso, é a mesma coisa que poder ou virtude. Este foi um ataque direto do apóstolo Paulo aos falsos mestres gnósticos que negavam de forma filosófica que Jesus de Nazaré pudesse ser como Deus, ou que ele fosse Deus. Já sobre o Cristo de Deus, eles defendiam de que Jesus era apenas mais uma entre tantas emanações angelicais de Deus, mas que jamais poderia ser o Messias, Redentor e Salvador. Pregavam que Jesus era apenas mais um profeta e filósofo da religiosidade, ou um mestre de ideologias religiosas. Os falsos mestres gnósticos distorciam todas as verdades possíveis sobre o Cristo de Deus, o Messias prometido e que veio a este mundo como Salvador da humanidade. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, o Cristo, era, na verdade, o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Ele próprio disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Ele tomou a forma de homem para realizar a expiação e a redenção da humanidade. Mas sempre foi Deus entre os homens. João, escrevendo seu evangelho, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
João capítulo 1, versículo 1. Jesus também confirmou isso ao dizer: eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Negar estas verdades é ir contra a própria verdade de Deus, que fala sobre o Emanuel, Deus conosco. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele. Por que o apóstolo fez esta declaração? Porque em Cristo Jesus nos é dado o perdão dos nossos pecados. E isso já estava escrito no profeta Isaías 53, versículo 5, onde está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A reconciliação realizada por Cristo produziu a paz entre os homens e o grande Deus. Isso nos garante a justificação por meio da redenção realizada pelo Senhor Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça. Essa frase nos descreve sobre a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos, porque ele foi exaltado por Deus Pai acima de todo o poder que há em cima nos céus e embaixo na terra, e até mesmo sobre quem está debaixo da terra, que é o inferno. Enfim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo manda em tudo e em todos pelo grande poder que lhe foi outorgado por Deus, conforme podemos ler em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, manda em tudo, governa sobre todos e domina sobre toda a criação, como sendo ele o Alfa e o Ômega de Deus. Quando se diz que ele é o cabeça de todo o principado e potestade, ele manda nos anjos e ele manda também no próprio império das trevas. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.